pessoal, tudo bem? Marcos Persiani da Morada do Divino. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os médiums, a gente vai falar dos tipos de mediunidade que existem, né? Pelo menos que foram qualificadas como existentes pelo tempo aí na espiritualidade. Eu até separei algumas aqui bem curiosas que foram ditas como existentes, vou comentar todas elas e também vou falar sobre aqui na Morada do Divino como é que funciona essas mediunidades, tá bom? Então vamos lá começar com esse vídeo aí. Existe o médium, um tipo de mediunidade, tá, das pessoas, que se trata de médium de efeito físico. O médium de efeito físico está relacionado aos médiums que movem objetos físicos. Aquele tipo de pessoa que você ouviu falar muito tempo atrás, na época que o Allan Kardec estava escrevendo, né, livros sobre espiritualidade, no início da jornada dele, a gente escuta muito lá acontecendo na França coisa do tipo, né, de manifestações de espíritos que moviam mesas, que moviam as coisas. Depois deu pra ver que era um monte de charlatão e teve coisas que foram bem reais. Isso a gente está falando de espiritualidade. Mas existe um médium que através da espiritualidade é capaz de mover um objeto. Ele através do controle espiritual faça com que se mova alguma coisa. Vai, folha de papel, uma caneta, uma xícara, alguma coisa que esteja fisicamente no corpo 3D, ligado à matéria 3D, ele consegue fazer essa movimentação. Eu nunca presenciei esse tipo de mediunidade, tá? Nunca presenciei. Mediunidade que eu poderia dizer que eu já presenciei foi coisas ligadas ao nosso plano 3D, como uma chama de uma vela ou uma cor de uma rosa ser alterada de forma significativa, tá? Através de energia, através do próprio contato. Como a vela, através de irradiação energética do médium, subir cerca de 200 a 300% de altura a chama da vela, enquanto ela está sofrendo a irradiação sobre o médium. O médium está com as mãos esticadas, esse exemplo, né, nas velas, e a vela simplesmente começa a subir a chama de um tamanho assim, vai, ficando dessa altura. Não estou exagerando, já vi, já presenciei. E isso seriam manifestações que a gente fala de médium de efeito físico. Só que, quando eu vi isso acontecer, eu vi com guias incorporados fazendo, tá? Não era justamente o médium fazendo, mas é possível fazer dessa forma também, só o médium através da espiritualidade. Beleza? Segunda coisa seria médiums sensitivos, né? Ou impressionáveis, tá? Que foi assim que eu achei designado aí na internet. Os sensitivos, muitas pessoas já vão entender que está ligado diretamente a sentir. É aquela sensação de, eu tô aqui com vocês, eu tô sentindo que tem mais alguém aqui, eu sinto que tem uma mulher ali, eu tô sentindo a presença. Então tá ligado diretamente a esse tipo de coisa. São médiuns que estão diretamente ligados à percepção de que naquele espaço, naquele ambiente, naquele cômodo, naquele ponto específico existe um ser, e ele consegue até pela sensibilidade discriminar fisicamente aquele ser sem ter o campo visual ou auditivo com esse tipo de discriminação vindo do plano espiritual. Ele consegue falar, olha, eu tô sentindo um homem aqui, ele tá ali, ele é assim, assado, tal, não sei o que. Esses são os médiums sensitivos. Outro tipo de mediunidade é os médiums audientes, que são aqueles ligados diretamente ao que escutam, tá? Aqueles que escutam vozes. Não sentem presenças, mas do nada estão ouvindo alguma coisa, falam, tem alguma coisa falando comigo, e escuta a voz de fato falando na cabeça dele, como se tivesse um cochicho no ouvido, um exemplo, mas de fato não existe aquele som no ambiente, mas ele está ouvindo, e a partir daí ele passa a mensagem dizendo, estou ouvindo isso, isso e isso, é isso que está acontecendo, piriri, piriri, e é um outro tipo de mediunidade. Outro é o falante, tá? O falante está muito relacionado à manifestação do médium, tá? Vamos dizer, nos terreiros a gente fala nas consultas quando está incorporado, né? Mas existe irradiação também que pode fazer esse tipo de coisa. Então você pode estar irradiado pelo guia e ele usar da fala para poder falar. Então o médium falante é aquele que recebe a energia do guia e através da energia ele fala, a boca dele fala, ele não está transmitindo mensagem. O espírito está falando através das cordas vocais dele. Beleza? Esse é o outro tipo. Tem também os médiums
Videntes. Vidente é legal falar, eu vou dividir em duas formas de médium vidente. Vidente pode ser aquele que está vendo, tá? Ele olha e nitidamente está vendo como se tivesse uma pessoa ali. Obviamente que ela não consegue tocar porque o corpo físico não existe. Ela vê através, porque a matéria sutil e espiritual ela é em partes transparente. Você não vê ela de uma forma tão intensa a ponto de não conseguir ver o outro lado, a não ser que seja a luz. Se você estiver vendo apenas a luz da matéria, a luz impede com que você veja o outro lado, e isso pode ser explicado. A mesma coisa que olhar para uma lâmpada, apesar dela ser de vidro, você não vai enxergar através dela, porque a luz dela está muito forte. Tá? Isso estou falando das lâmpadas antigamente, que eram de vidro e não as de LED atuais. Tá? E então explica essa situação. Então eles veem nitidamente todos os seres à volta. Eu falei em dividir de duas formas porque existe o ser que vê nesse sentido e existe também o ser vidente, né? Que ele, através de enxergar coisas no futuro, tá? Então existe essa vidência também, que é onde ele consegue narrar um futuro muito interessante sobre coisas que vão acontecer, e a mesma coisa o vidente do passado, aquele que narra tudo o que aconteceu na sua vida sem mesmo nunca ter te visto, te conhecido. Então são três aí que eu dividi, né? Eu só vi aqui falando de vidente nesse tipo, mas existe vários tipos de vidência dentro da mediunidade de vidente. Existe um conceito de médium sonâmbulo, tá? Eu já estudei bastante sobre sonambulismo e já vi diversas coisas bem estranhas falando sobre isso. E eu nunca presenciei, nunca tive ninguém sonâmbulo por perto, no sentido de vivenciar, mas já tem relatos de muitas pessoas sonâmbulas que falam com outros seres, falam com outros espíritos e depois não se recordam de nada. Então o sonambulismo é como se fosse uma mistura de vários outros estados mediúnicos encaixados durante o estado de sonambulismo. Então existe um médium sonâmbulo, sim. O sonambulismo ele acontece porque é médium? Não posso dizer cientificamente com propriedade sobre isso, mas sei que tem um tipo de mediunidade através do sonambulismo. E tem o médium curador, que é aquele que através da própria energia física, da sua própria matéria, consegue, vamos supor, você está com uma dor de cabeça, ele põe a mão em você e você não tem mais dor de cabeça. Se está com dor de estômago, você sente dores, ele vai lá, põe a mão em você e você não sente mais aquela dor. Então isso está ligado aos médiuns curadores, não diretamente ligado a receber um guia para fazer uma tratativa naquele assunto, fazer esse tipo de coisa. Outro tipo de mediunidade que eu não encontrei na internet, mas eu vou qualificar aqui, eu falaria sobre a mediunidade sobre viagens astrais, tá? Não achei esse conteúdo como um tipo de mediunidade, mas eu vou qualificá-la como. Se você consegue se desprender do sono a ponto de fazer uma viagem astral e se conectar indo a outros seres no campo espiritual, em outras dimensões, isso é sim um tipo de mediunidade, é um tipo de desenvolvimento. Então, nem todos conseguem fazer, mas podem se desenvolver. Falando de todas as mediunidades que eu falei aqui agora entra na minha parte morada do divino, que eu queria dizer para vocês. Tudo isso pra gente tá correto, tá aceitável, não tem nada de errado, porém existem aquelas ideias de que o médium que enxerga, ele só enxerga, não escuta. O médium que faz isso, não faz isso. Cada um tem o seu tipo de mediunidade, ok? Então assim, existe médiums que não desenvolvem outro tipo de mediunidade durante o decorrer da vida toda. Existem médiums que possuem todas essas mediunidades juntas. Existem médiums com diversos tipos de qualidades mediúnicas, faculdades mediúnicas, para desenvolver o seu trabalho. E dentro da morada do divino, o que eu posso dizer existe a possibilidade de desenvolvimento para cada uma dessas mediunidades. É possível desenvolver no decorrer da vida? Sim. Existe formas de você buscar isso? Com certeza. Então o médium que tem uma dessas qualidades, ou 3 ou 5 das qualidades mediúnicas que eu coloquei, faculdades mediúnicas, né? Pode alcançar outras? Sim. Existem pessoas que falam que não, que nasceu assim, é para ser assim. Não. Você pode desenvolver, você pode buscar esse tipo de mediunidade,
Basta você querer, basta você estudar, basta você praticar, e assim você vai conseguindo despertar essas outras mediunidades, tá? Eu no final aqui acabei de me lembrar de um outro tipo de estilo de mediunidade, tá? Que está relacionado a médiums de transporte, que é um tipo de mediunidade também. São médiums que são socorristas de almas. Todos aqueles que estão nos caminhos do médium, que é um transportador, as almas os acompanham para que sejam ajudadas. Então é necessário que ela leve até um terreiro ou um ponto de descarrego das almas, para que ela possa descarregar essas almas que estão acompanhando ela. Então é um tipo de mediunidade isso também, tá? Não se afasta de um tipo de mediunidade. Então não é porque você é um médium que trabalha no terreiro que todo mundo sabe lá resolver o seu problema sozinho. Falar, ah não, eu quando tem alguma coisa errada eu faço o que eu faço, está tudo resolvido. Mas tem pessoas que sofrem diariamente, que trabalham em supermercados, escolas, lugares com muito movimento, como shoppings, ou cemitérios, esses lugares, e no final do dia se sentem super carregadas e não sabem porquê. Às vezes elas são médiums de transporte, e esse médium de transporte acaba ficando sobrecarregado com almas querendo ajuda, e a pessoa não sabe ainda que é um médium de transporte, ou não sabe, sendo um médium de transporte, como tratar tudo isso. Se você se sente desse jeito, se você é um médium de transporte consciente, não sabe lidar com isso, não sabe descarregar, você precisa procurar um mentor espiritual para te ensinar a fazer esse tipo de descarrego, porque não se faz necessário você estar sempre indo a um terreiro para poder fazer isso. Existem pontos de descarrego para isso, onde você pode fazer diversas formas de ser ajudado também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou aí deixa aquele like, compartilha, manda pessoal. Quem não gostou dá o dislike aí, porque tem gente que dá dislike até sem assistir vídeo, mas é uma maravilha. Continua na hype aí para o canal crescer. Um beijo aí no coração de todo mundo, um abraço. Se tiver dúvida, deixa aí na descrição que a gente vai responder. E até o próximo vídeo. Abraço!